Olá e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras para compreender melhor a Palavra de Deus. Se este é seu primeiro vídeo aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos estudos semanais. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 33, sobre a visitação divina a Abraão e sua poderosa intercessão por Sodoma, um texto que nos revela profundas verdades sobre a hospitalidade, a fé e o caráter intercessor que devemos desenvolver como filhos de Deus. Antes de iniciarmos a leitura, é fundamental compreendermos o contexto histórico e cultural deste texto narrativo e teológico. Autor: Moisés, líder e legislador de Israel, escrevendo sob inspiração divina. Período histórico: o evento ocorre aproximadamente em 2000 a.C., durante a época patriarcal. O texto foi escrito por volta de 1400 a.C., durante a peregrinação de Israel no deserto. Destinatários: originalmente ao povo de Israel que saía do Egito, mas com aplicação universal para todos os crentes. Propósito principal: revelar o caráter de Deus como aquele que estabelece relacionamento íntimo com seus servos, cumpre suas promessas sobrenaturalmente e exerce justiça e misericórdia simultaneamente. Contexto cultural: Abraão vivia como nômade em Canaã. A hospitalidade era um valor supremo na cultura do Oriente Médio Antigo, especialmente em regiões desérticas, onde recusar acolhimento poderia significar a morte do viajante. As cidades de Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua perversão e violação de valores sagrados, incluindo a própria hospitalidade. Localização no cânon: este capítulo está no coração das narrativas patriarcais de Gênesis, entre a promessa do Filho da Aliança, Gênesis 17, e seu cumprimento, Gênesis 21. Prepara o cenário para a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Este texto não é apenas história, mas teologia narrativa que revela o caráter de Deus, a natureza da fé autêntica e o poder da oração intercessora que pode influenciar até mesmo os decretos divinos de juízo. Agora vamos ler juntos este texto sagrado e profundamente revelador. Acompanhe em sua Bíblia Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 33. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço,
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40? E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Agora vamos analisar a estrutura literária e teológica deste texto magnífico, observando suas 4 seções principais e os temas centrais que emergem de cada uma. Seção 1, versículos 1-8. A hospitalidade exemplar. Explicação: a aparição divina. O texto começa com uma teofania, uma manifestação visível de Deus. O Senhor aparece a Abraão, acompanhado de 2 anjos na forma de 3 homens. Interessantemente, Abraão os reconhece imediatamente como visitantes especiais, demonstrando sensibilidade espiritual aguçada. A prontidão de Abraão. Note as palavras de ação: correu, apressou-se, correu às vacas. Mesmo com aproximadamente 99 anos de idade, Abraão demonstra vigor e urgência em servir. Ele não delega completamente o serviço, mas participa ativamente da preparação. A generosidade extraordinária. Abraão oferece um bocado de pão, mas prepara um banquete, 3 medidas de flor de farinha, aproximadamente 20 litros, uma vitela tenra, manteiga e leite. Esta generosidade vai muito além do necessário, revelando um coração abundante em dar, a humildade no serviço. Mesmo sendo o patriarca rico e respeitado da região, Abraão permanece em pé junto a eles, enquanto comem, assumindo a postura de um servo. Esta é humildade genuína combinada com honra aos visitantes. Lição: a verdadeira hospitalidade cristã não é casual, mas intencional, generosa e humilde. Ela vê cada pessoa como potencial portadora da presença divina. Hebreus 13:2 nos lembra: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Seção 2, versículos 9-15, a promessa impossível e o riso da incredulidade. Explicação: a reafirmação da promessa. Deus não apenas faz uma promessa vaga, mas estabelece um tempo específico. Por este tempo da vida, ou seja, dentro de um ano. A especificidade da promessa divina demonstra seu controle soberano sobre o tempo e as circunstâncias. A realidade biológica. O texto enfatiza a impossibilidade humana. Ambos eram velhos. Sara havia passado da menopausa. Esta ênfase não é acidental.
Magnífica o milagre que está por vir. Quando Deus age, ele frequentemente escolhe situações impossíveis para que sua glória seja manifesta. O riso de Sara. Sara ri consigo, um riso interior de incredulidade. Ela questiona não apenas sua capacidade, mas também a de Abraão, sendo também o meu senhor já velho. Este é o riso amargo da esperança adiada, não o riso alegre da fé. A pergunta retórica de Deus: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Esta é uma das perguntas mais poderosas de toda a Escritura. A palavra hebraica traduzida como difícil, pala, significa maravilhoso, extraordinário, impossível. Nada é impossível demais para Deus realizar. A negação e a confrontação. Sara mente por medo, mas Deus amorosamente a confronta. Ele não permite que a incredulidade permaneça não tratada, mas também não a rejeita por sua fraqueza momentânea. Lição: nossa incredulidade não anula a fidelidade de Deus. Ele é paciente com nossas dúvidas e trabalha através de nossa fraqueza. A questão não é se temos fé perfeita, mas se servimos a um Deus perfeitamente fiel. Como disse Jesus em Marcos 9:24, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Seção 3, versículos 16-21, a intimidade com Deus e a revelação de seus propósitos. Explicação: a caminhada de comunhão. Abraão acompanha seus visitantes, e neste momento de comunhão, Deus revela seus planos. Esta cena ilustra Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O monólogo divino. Deus faz uma pergunta retórica a si mesmo. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Esta deliberação divina revela algo profundo sobre o relacionamento de Deus com seus servos. Ele deseja compartilhar seus propósitos com aqueles que estão em aliança com ele. As razões da revelação. Deus apresenta 3 razões pelas quais compartilha com Abraão. Abraão será pai de uma grande nação nele. Todas as nações serão abençoadas. Abraão ensinará sua família a guardar o caminho do Senhor. O clamor de Sodoma. A injustiça e o pecado não são silenciosos diante de Deus. Eles clamam aos céus. Assim como o sangue de Abel clamou desde a terra, Gênesis 4:10, também o pecado sistêmico de Sodoma alcançou o trono divino. A investigação divina. Deus diz: descerei agora e verei. Não porque ele não saiba, mas para estabelecer um padrão de justiça baseado em investigação completa, não em julgamento precipitado. Deus nunca condena sem pleno conhecimento dos fatos. Lição: a intimidade com Deus nos dá acesso aos seus propósitos. Ele não nos trata como servos ignorantes, mas como amigos e colaboradores em sua obra. João 15:15 ecoa este princípio. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Seção 4, versículos 22-33. A intercessão ousada e persistente. Explicação: a posição do intercessor. Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Esta é a postura do sacerdote intercessor. Enquanto os anjos vão a Sodoma, Abraão permanece na presença divina, exercendo seu papel de mediador. A questão da justiça divina. Abraão não questiona se Deus tem direito de julgar, mas como esse julgamento será aplicado. Sua preocupação fundamental é que os justos não sejam destruídos com os ímpios. Uma questão de proporcionalidade e precisão na justiça divina. A ousadia respeitosa. Abraão demonstra um equilíbrio extraordinário. Ele é ousado. Destruirás também o justo com o ímpio, mas humilde, ainda que sou pó e cinza. Ele intercede persistentemente, mas sempre com reverência. A negociação descendente. Abraão começa com 50 justos e desce progressivamente até 10. Cada redução demonstra sua persistência na oração, sua preocupação genuína pelos habitantes, sua compreensão da misericórdia divina, sua coragem crescente ao ver a receptividade de Deus. A paciência divina. Em cada etapa, Deus responde positivamente. Ele nunca mostra irritação ou impaciência. Isto revela que Deus deseja poupar, não destruir.
Ele está mais disposto a ter misericórdia do que nós estamos dispostos a pedi-la. O fim da intercessão. Abraão para em 10 justos. Por que não continuou? Possivelmente porque sabia que não havia nem mesmo 10 justos em Sodoma. A família de Ló tinha apenas 4 pessoas dispostas a sair. Ou talvez porque reconheceu que havia alcançado o limite da misericórdia possível sem comprometer a justiça. Lição: a oração intercessora é poderosa e pode influenciar os decretos divinos de julgamento. Deus convida nossa participação ativa em seus planos de misericórdia. Tiago 5,16 confirma: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus não apenas tolera nossa intercessão ousada, Ele a deseja e responde a ela favoravelmente. Deste texto profundamente rico podemos extrair 4 lições fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira lição: a hospitalidade como forma de adoração. A resposta imediata e generosa de Abraão aos visitantes nos ensina que a hospitalidade não é opcional na vida cristã. É um ato de adoração. Quando servimos outros, especialmente estrangeiros e necessitados, estamos servindo ao próprio Cristo. Mateus 25:35. Conecta diretamente hospitalidade com servir a Jesus. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. A hospitalidade cristã autêntica caracteriza-se por prontidão e iniciativa. Abraão correu ao encontro. Generosidade que excede o necessário. Vitela, não apenas pão. Humildade no servir. Abraão ficou em pé servindo. Alegria genuína em receber, não obrigação, mas privilégio. Em nossa era de individualismo e portas fechadas, a Igreja precisa redescobrir o ministério da hospitalidade. Romanos 12:13 nos exorta: compartilhai as necessidades dos santos, exercei a hospitalidade. Segunda lição: nada é impossível para Deus. A promessa de um filho para um casal centenário e biologicamente impossibilitado nos confronta com uma verdade fundamental. Deus especializa-se em impossibilidades. Sua pergunta retórica: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ecoa através dos séculos até nós. Quantas vezes olhamos para nossas circunstâncias, relacionamentos quebrados, doenças incuráveis, situações financeiras desesperadoras, sonhos mortos, e rimos o riso cínico de Sara. Mas Deus nos convida a trocar nosso riso de incredulidade pelo riso de alegria que virá quando o milagre acontecer. Lucas 1:37 reafirma esta verdade. Porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que trouxe Isaque ao mundo através de um ventre morto é capaz de ressuscitar qualquer área morta de nossa vida. Nossa parte é crer, não compreender, confiar, não controlar, esperar, não desistir. Esta lição se conecta com Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Terceira lição: a intimidade com Deus nos dá acesso aos seus propósitos. A deliberação divina sobre revelar ou não seus planos a Abraão nos mostra que Deus deseja parceria, não apenas obediência cega. Ele chama Abraão de amigo de Deus, Tiago 2:23, e amigos compartilham segredos. Esta intimidade não acontece automaticamente. É cultivada através de obediência consistente ao caminho do Senhor. Z. 19. Ensino fiel das verdades divinas à próxima geração. Prática de justiça e juízo em todas as áreas da vida. Tempo de qualidade na presença de Deus. Jesus disse em João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Deus quer nos revelar seus propósitos, seus planos, sua vontade, mas isto requer relacionamento profundo, não casual. Hoje, muitos cristãos conhecem sobre Deus, mas poucos conhecem a Deus intimamente. A diferença está no tempo investido em sua presença, na obediência aos seus mandamentos e no compromisso de transmitir sua verdade à próxima geração. Quarta lição: a intercessão pode mudar os decretos de julgamento. A negociação de Abraão com Deus sobre Sodoma é uma das mais poderosas lições sobre oração intercessora em toda a Bíblia.
Ela nos ensina que a oração muda as coisas. Deus se mostrou disposto a poupar uma cidade inteira por causa de um pequeno número de justos. Nossa intercessão tem peso real no tribunal celestial. Deus deseja misericórdia. Em cada redução do número, 50, 45, 40, 30, 20, 10, Deus concordou imediatamente. Ele está mais disposto a perdoar do que nós a pedir perdão para outros. A intercessão requer persistência. Abraão não desistiu na primeira resposta. Ele continuou, respeitosamente, mas persistentemente, apelando para a misericórdia divina. Podemos ser ousados, mas humildes. Abraão equilibrou perfeitamente ousadia na súplica com humildade na postura. Ele sabia quem era, pó e cinza, mas também sabia a quem estava falando, o juiz de toda a terra. Ezequiel 22:30 revela o coração de Deus. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus procura intercessores. Ele deseja que nos coloquemos na brecha entre sua justiça e um mundo que merece julgamento. Quando foi a última vez que você intercedeu persistentemente por sua cidade, seu país, sua família? A intercessão de Abraão nos convoca a um ministério de oração que pode literalmente salvar nações. A palavra de Deus não foi escrita apenas para conhecimento, mas para transformação. Como podemos aplicar os ensinamentos de Gênesis 18 em nossa vida diária? Na vida pessoal, desenvolva uma vida de hospitalidade intencional. Abra sua casa, sua mesa, seu tempo para outros, especialmente para aqueles que não podem retribuir. Veja cada visitante como um potencial mensageiro de Deus. Pratique a generosidade que vai além do necessário, como Abraão fez. Identifique áreas impossíveis de sua vida e conscientemente traga-as diante de Deus com fé renovada. Pare de rir o riso cínico da incredulidade e comece a crer que nada é difícil demais para o Senhor. Escreva uma lista de promessas de Deus que parecem impossíveis em sua situação e declare diariamente: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Na vida familiar, transforme sua casa em um centro de hospitalidade cristã. Ensine seus filhos o valor de servir outros através do exemplo prático. Como Abraão envolveu Sara e seu servo na hospitalidade, envolva toda a família no ministério de receber pessoas. Seja como Abraão, que instruiu seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Vento 19. Estabeleça o hábito de estudar as Escrituras em família. Discuta as impossibilidades que Deus está fazendo em sua família. Ore juntos, permitindo que seus filhos vejam seu exemplo de intercessão. Na vida profissional, pratique a hospitalidade no ambiente de trabalho. Seja aquele que recebe bem novos colegas, que se importa com as necessidades dos outros, que cria ambiente acolhedor. Sua mesa de almoço pode ser sua tenda de Abraão. Seja um intercessor em seu local de trabalho. Ore por seus colegas, superiores e pela organização. Quando houver situações de injustiça ou quando o julgamento corporativo ameaçar pessoas, seja voz de misericórdia e justiça, como Abraão foi por Sodoma. Viva com integridade, que faz com que Deus confie em você com revelações sobre propósitos maiores em sua área profissional. Seja conhecido como aquele que guarda o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Na vida da igreja e comunidade, desenvolva um ministério de intercessão na igreja. Organize grupos de oração que se coloquem na brecha por sua cidade, sua nação, pelas autoridades. Não permita que sua igreja seja conhecida apenas por seus programas, mas por ser uma casa de oração. Seja pioneiro em hospitalidade comunitária. Sua igreja pode abrir suas portas para a comunidade? Pode oferecer refeições, abrigo, apoio? Lembre-se, Abraão não apenas abriu sua tenda, mas preparou um banquete. Forme uma cultura de expectativa de milagres. Ensine sobre o Deus que faz o impossível. Compartilhe testemunhos de como Deus tem respondido orações impossíveis. Crie um ambiente onde a fé, não o cinismo, é a resposta padrão aos desafios. Lembre-se, o conhecimento bíblico sem aplicação prática não produz frutos espirituais. Gênesis 18 deve transformar você em um cristão mais hospitaleiro, mais crente nos milagres de Deus, mais íntimo do Senhor
e mais poderoso na intercessão. Vamos encerrar nosso estudo com uma oração baseada nas verdades poderosas que aprendemos hoje. Oro para que o Espírito Santo use estas verdades para transformar nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, Juiz de toda a terra, obrigado por nos revelares através de Gênesis 18 o quanto desejas intimidade conosco e como te agradas de nossa hospitalidade, fé e intercessão. Confessamos que muitas vezes falhamos em abrir nossas portas e nossos corações para outros. Perdoa-nos por nossa falta de generosidade e por vermos hospitalidade como fardo, não como privilégio. Confessamos também que temos rido o riso cínico de Sara diante de tuas promessas, duvidando de teu poder e fidelidade. Perdoa nossa incredulidade, Senhor. Concede-nos fé para crer que nada é difícil demais para ti. Ressuscita em nós as promessas que parecem mortas. Que nossa boca declare: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E que nosso coração creia profundamente nesta verdade. Pedimos que nos concedas o espírito de Abraão, hospitaleiro, generoso, crente no impossível, íntimo de ti e poderoso na intercessão. Levanta em nós intercessores ousados que se coloquem na brecha por nossas famílias, igrejas, cidades e nações. Ensina-nos a persistir em oração como Abraão persistiu. Que nossa vida reflita os valores do reino. Hospitalidade sacrificial, fé inabalável em tuas promessas, intimidade profunda contigo e intercessão poderosa pelos perdidos. Que nossa casa seja conhecida como lugar de acolhimento, nossa vida como testemunho de milagres e nosso nome como sinônimo de oração eficaz. Comprometemo-nos hoje a guardar teu caminho, a ensinar nossa família teus preceitos, a agir com justiça e juízo, para que possas fazer vir sobre nós tudo o que tens prometido. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e intercessor perfeito. Amém. Espero que este estudo sobre Gênesis 18 tenha abençoado sua vida e renovado sua fé no Deus que faz o impossível, que deseja intimidade conosco e que responde à oração intercessora. Deixe nos comentários: qual das 4 lições mais impactou seu coração hoje? Você tem experimentado o Deus das impossibilidades em sua vida? Compartilhe suas reflexões e testemunhos com nossa comunidade. Sua história pode encorajar alguém que está precisando crer no milagre. Se este vídeo foi útil para seu crescimento espiritual, não esqueça de curtir e compartilhar com seus irmãos na fé. Ajude-nos a alcançar mais pessoas com este ensino transformador. Na próxima semana estudaremos Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra e o resgate de Ló. Um texto que revela tanto a justiça implacável quanto a misericórdia incansável de Deus. Que o Senhor o faça um intercessor poderoso, um anfitrião generoso e alguém que vive no impossível pela fé. Até a próxima semana, e que Deus o abençoe ricamente.